8 indústrias processadoras de carne de frango, ovos e derivados aqui do Brasil intensificaram as cobranças em Brasília e acionaram o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Aloysio Nunes. O governo de Cuba já atrasa há 4 meses o pagamento ao Banco do Brasil sobre operações envolvendo exportações nacionais de alimentos. Os pagamentos atrasados somam 28 milhões de dólares, o equivalente a 106 milhões de reais. No grupo dos que estão sem receber, existem empresas desde pequeno porte até gigantes como a BRF. Em meio ao impasse, as empresas ameaçam suspender os embarques para Cuba. Em médio prazo, o atraso dos pagamentos é de 90 dias, mas há empresas que estão há 120 dias sem receber, com passivos que variam de 1,5 milhão até 8 milhões por empresa. E essas transações fazem parte do programa PROEX do governo federal, que financia as exportações de companhias brasileiras para diversos países. As vendas são feitas pelos exportadores brasileiros, que posteriormente teriam que receber por meio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil funciona como um repassador dos pagamentos feitos por importadores cubanos. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. Ela é engenheira florestal e consultora de empresas. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar da importância do feedback para a construção de uma equipe de resultados. Ana Carolina, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem com a senhora? Tudo ótimo com você. Ah, tá uma beleza, viu? Ana Carolina, feedback é uma coisa importante, né? Sim. Quer dizer, feedback é o resultado daquilo que a gente fez e alguém falou, ó, deu certo ou deu errado, né? Isso. É isso mesmo? Exatamente. O feedback, não existe uma tradução literal para a palavra, exatamente. Mas é um termo muito utilizado no mundo corporativo, que significa você está fazendo alguma coisa de errado ou de certo, você ser reconhecido. Eu falo que é até mesmo um alinhamento de comunicação. É verdade. E isso é legal, porque quer uma coisa melhor do que você saber onde você está errando, você está acertando, para poder melhorar seus resultados, ou ser uma pessoa melhor dentro do seu trabalho. Eu acho isso extremamente importante ter em uma empresa. É muito comum você, numa propriedade rural, escuta, você já colheu lá tudo certinho e tal, depois você me dá um feedback, hein? Avisando, né, como é que foi a situação. A vaca morreu ou não morreu? Tá boa ou não tá boa, né? Isso. Enfim, o feedback é algo importante para você continuar fazendo tudo aquilo que você planejou. Se não tiver o tal do feedback, você pode cair no descrédito, você pode errar, você pode, enfim, dar tudo para trás. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Quando usar o feedback? Quando é que a gente usa? Bom, o feedback é uma coisa que você precisa saber a hora de fazer e o jeito de fazer, porque normalmente tem empresas ou empreendimentos ou pessoas mesmo que têm a metodologia. Vou dar feedback para minha equipe de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Mas não, depende também da sensibilidade do gestor, da pessoa que está ali trabalhando. Então você pode dar o feedback no ato, quando for uma coisa positiva, tipo, o cara foi lá e bateu uma meta e você acabou de descobrir, está a equipe toda reunida, então dá o feedback no ato, parabéns, já vangloria ele, já mostra que aquilo foi uma coisa legal. E quando for uma coisa negativa, você tem que trabalhar isso. Ou não tem que falar, né? Tem que falar, tudo tem que ser falado, para gerar melhores resultados e a pessoa melhorar. Mas quando for uma coisa negativa, você tem que tomar mais cuidado com isso. Qual a importância do feedback? O feedback, ele é responsável pelo que você pode melhorar e por alinhar a comunicação entre você, o seu gestor e a equipe. Por exemplo, se eu sou um cara que estou ali falando, eu posso te ajudar nisso, te ajudar naquilo e em diversas outras coisas, então tem gente que pode te ver como um chato. E aí a pessoa te fala, não, aquele cara é chato demais. Aí na reunião de feedback fala isso. Então, mas na verdade você só está querendo ser proativo. Então, às vezes, até uma comunicação sua que está sendo errada, que você precisa melhorar, que esse feedback te traz o retorno e você consegue trabalhar de uma melhor forma. Você já comunica diferente. Além disso, quando você erra alguma coisa, você
e alguma pessoa viu e você nem reparou que isso aconteceu, você tem a oportunidade de melhoria, e quando você acerta, você tem a oportunidade de motivação, de ter o reconhecimento. Agora, existem alguns tipos de feedbacks, né? Quais são os tipos? Sim, tem dois tipos, o positivo e o negativo são os tipos principais, né? E dentro disso, na hora de realizar, a gente tem quando você vai fazer um feedback, você tem o que a gente chama de 1 para 1. Eu te chamei na minha sala para te fazer um feedback, eu vou te pedir um feedback primeiro. Então me fala, o que você está achando da minha gestão? Você está gostando? Você está vendo alguma coisa que eu posso melhorar? Então a gente já começa esse de 1 para 1. Eu te peço um feedback e eu te dou um feedback. E tem o outro que a gente fala, que eu chamo de CPC, que você primeiro fala, continue fazendo isso, que seria o primeiro C, para com isso, que aí você constrói a sua linha de raciocínio com a pessoa em cima desses 3 pontos. Continue, pare de fazer isso e comece a fazer isso agora. CPC. CPC. Tem um termo que vem do inglês, eu já traduzi para ficar mais tranquilo da gente trabalhar. Então é continue, pare... Continue, pare e comece. Continue, pare e comece. Isso. CPC, isso é interessante. Carolina, vamos para um intervalo comercial e depois nós vamos falar o que é preciso para um feedback ser eficaz. É um minutinho só, a gente volta já.